primeiro ano do ensino médio, CEAM, entre jovens, produção textual. Aula número 1 de coerência textual. Nós sabemos que os textos produzidos, eles têm que existir a coerência e a coesão para que os sentidos não sejam perdidos. Nessa aula em questão, nós vamos tratar mais da questão da coerência textual. Vamos entender o que vem ser esse elemento que é de suma importância para que um texto seja considerado bem escrito e bem entendido na questão dos sentidos. Para início da nossa conversa, nós veremos aqui que aquilo que possibilita o texto ser entendido, a mensagem ser entendida, eu já havia dito que é a questão da coesão, é aquilo que faz a ligação entre as ideias de um texto, e a coerência, que é o foco de nossa aula aqui, que tem como função a construção dos sentidos do texto. Então, só para reforçar, a coerência aqui, ela faz a ligação entre as ideias do texto, concatenação, é o mesmo que ligar uma ideia à outra. E já a coerência, nós veremos as explicações aqui logo em seguida. Então, assim, o texto coerente, ele tem lógica naquilo que é dito nele. Então, ele tem uma relação lógica de ideias que se complementam. E o mais importante, elas não se contradizem. O que vem ser contradição? Contradição é quando algo é dito anteriormente e mais adiante aquilo que foi dito está desdito. Falaram-se o contrário daquilo que já foi dito. Isso são elementos que constroem significados a esse texto. Então, quando isso ocorre, essa falta de coerência, o texto perde significado. E é um problema gravíssimo. Então, a falta da coerência, como estamos vendo aqui, traz a falta de significação ao texto. Pois quem está ouvindo, quem está lendo, vai ficar assim, sem compreender o que o locutor, o produtor, o emissor quis dizer no texto dele. Porque ficou complicado, ele foi incoerente naquilo que foi dito. Nós temos aqui, para ser bem rápido, eu vou mostrar alguns exemplos, sem maiores explicações. Então, assim, incoerência é a falta de coerência no texto. E aqui eu tenho um pequeno texto. Do ponto de vista gramatical e de coesão, ele está perfeito, mas está incoerente. Vejamos a leitura dele. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 e 50 dólares, dependendo do país. O exame é 10 a 100 dólares por cada. O que vem ser o problema desse texto do ponto de vista da coerência textual? Ele está incoerente por causa disso aqui. Nos textos de exercício vocês terão que analisar, mas nesse aqui eu vou mostrar. Aqui fala que as universidades teriam que
matrícula gratuita, essas que a ONU estava promovendo aqui. Só que aqui mais embaixo fala aqui, ó, os únicos gastos para os alunos, quais são os únicos gastos dele? A matrícula. Ué, ela não era gratuita ali em cima, e aqui ele já tem que gastar entre 15 e 50 dólares. Isto é incoerência. Foi dito aqui uma coisa, e aqui outra, que entra em contradição com aquilo que foi dito lá em cima, que no caso seria a questão da matrícula. Nesse texto é esse o problema, além de um outro aqui, que deve-se evitar esse tipo de construção, 100 dólares por cada. Isso aqui é um vício de linguagem chamado cacofonia. Porcada. É como se estivesse chamando algo aí de porcada. Então isso aqui tem que ser evitado também. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, rapidinho. Temos aqui uma tirinha, mas isso aqui foi feito intencionalmente mesmo. Tem um guarda, um policial, e ele fala assim, ele foi reclamar de alguma coisa para a senhora aí. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Aí a dona Geni responde, oxe, o povo mentiroso, povo mentiroso, seu guarda, meu cachorro nem tem moto. O problema aqui é aquilo que nós chamamos de ambiguidade, duplo sentido. Ele falou que o cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Aí a mulher entendeu que o cachorro tinha moto, mas o guarda estava afirmando que as pessoas que estavam de moto. Então, criou esse embate entre os dois sentidos. É uma construção também que torna o texto incoerente, porque ele não transmite uma mensagem exata. Quem é que estava de moto? Era o cachorro ou as pessoas que estavam de moto? Então a construção da fala do guarda ficou ambígua, teve dois sentidos. Então quando a gente escreve, não deve se usar esse tipo de construção. Vamos ver mais um exemplo para a gente concluir aqui. Nós temos aqui uma fala, né, dessa pessoa que está aqui, segundo... Isso aqui foi falado na Folha de São Paulo, pela Gisele Bündchen, né? Lá ela afirmava o seguinte: sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Ela estava mostrando os sentimentos dela, né? Mas aí acabou-se que ela criou uma ambiguidade também aqui, que ela falou aqui que sente falta da galinha da minha mãe. Ou seja, ela estava falando da galinha, nós entendemos, mas numa banca de correção de redações, isso aqui seria penalizado na hora. Ela estava falando da galinha que a mãe dela faz como alimento. Mas para nós aqui, né, nós sabemos que isso aqui pode criar uma ideia de que está xingando alguém de galinha. Sinto falta da galinha da minha mãe, segundo ela aqui. Aí alguma pessoa pode falar, ela estava falando da galinha que a mãe dela faz para que ela possa se alimentar, ou ela está xingando a mãe dela? Isso aqui também é um caso de duplo sentido. Torna-se o texto incoerente porque afeta ou afetou o sentido desse texto. Por enquanto nessa aula é isso, bons estudos e até a próxima aula.